O ministro Marco Aurélio, ex-ministro do STF, ele detonou o Supremo numa entrevista e ele foi categórico. Bolsonaro deveria ser julgado na primeira instância. Gente, todo mundo tá careca de saber que o STF não tem competência para julgar nem Bolsonaro, nem ninguém na trama do golpe, porque ninguém ali tem foro privilegiado. E o Ramagem, que hoje é deputado federal, na época dos fatos, ele não era parlamentar, ele não tinha foro, ele era diretor da BIM. E a competência por prerrogativa de função, por foro privilegiado, ela se estabelece na hora que é praticado o fato, quando a pessoa tem foro privilegiado ali. Então, ninguém ali tem foro privilegiado. Eles fizeram um cambalacho para mudar a jurisprudência do STF para poder condenar e botar na prisão o Bolsonaro sem direito a recurso. Mas agora, o ex-ministro do STF, Marco Aurélio, ele veio a público engrossar o coro dessa crítica ao Supremo, já que essa é uma das maiores ilegalidades e abusos do caso. E eu vou te mostrar agora aqui exatamente o que o ministro falou e também por que essa fala dele é extremamente importante politicamente e por que ela ajuda nessa luta contra os abusos judiciais do Supremo, apesar de muita gente achar que não muda nada. Então fica aqui comigo que você vai entender. O ex-ministro Marco Aurélio, ele deu então para a revista Veja uma declaração, uma entrevista em que ele foi direto ao ponto. Eu vou ler aqui para vocês exatamente o que ele disse. Deixa eu puxar aqui, eu separei. Ele disse o seguinte: o STF julga ações contra ex-deputados federais, contra ex-senadores, contra ex-ministro de Estado, ex-ministro do próprio Supremo e ex-procuradores da República? Não! Por que seria competente para julgar um ex-presidente? O julgamento de Bolsonaro deveria ser na primeira instância, como também os inquéritos e as ações alusivas àqueles que participaram dos episódios do 8 de janeiro, cidadãos comuns. O devido processo legal, o princípio do juízo natural, ficam prejudicados e as pessoas não têm direito a um recurso, à interposição de um recurso para outra instância, uma instância de revisão. A cidadania vai embora com isso. Gente, não é só a cidadania, como ele disse. A justiça vai embora, o devido processo legal vai embora, a Constituição vai embora, a democracia que não vive sem direitos humanos vai embora, o Estado de Direito vai embora, o Império da Lei vai embora, todo mundo vai embora e o último que sair apaga a luz do Brasil. Gente, é tudo. Ele disse tudo que a gente está careca de saber. Mais careca do que o ministro Alexandre de Moraes. Mas por que essa fala do ex-ministro Marco Aurélio não é só importante, como também é monumental, é de extrema importância? É simples, gente. É muito raro a gente ver um ex-ministro criticando seus colegas publicamente, criticando a corte. Isso é muito difícil de ver, isso é raro. Se o Marco Aurélio saiu da sua aposentadoria para fazer essa crítica pesada aos colegas, significa que até para ele a situação está insuportável. E eu aposto que ele faz isso como uma forma de tentar até proteger e recuperar a imagem do próprio Supremo. Porque deve ser difícil, como ex-ministro, ver o tribunal cometer tantos abusos, tantas ilegalidades, decair tanto assim na opinião pública. O STF está conseguindo jogar sua credibilidade na lama, ao lado da credibilidade de um Congresso cheio de ladrões, com honrosas exceções que formam, claro, uma honrosa minoria. Antes era o Congresso que estava com o nome na lama. Agora o STF está ali, juntinho, por conta dos seus abusos, seja para acabar com a Lava Jato, seja para proteger seus ministros contra investigações, seja pelos abusos contra as liberdades, seja pela perseguição contra a direita. E como Marco Aurélio é uma pessoa insuspeita para falar e fazer essa crítica, e tem todo o peso do cargo que ele exerceu e da carreira dele, essa crítica dele ganha força, cai como um chumbo em cima do Supremo. Isso cria um clima de constrangimento no Supremo por conta da ilegalidade. Ajuda a aumentar a pressão no tribunal para que eles mudem o rumo. Se não só o Marco Aurélio, mas outros ex-ministros também criticassem o que está acontecendo publicamente, talvez a situação não tivesse ido tão longe. Ou quem sabe até ministros que discordam do que está acontecendo. Basta lembrar aqui que Alexandre de Moraes só derrubou a censura da revista Cruzoé depois que o então decano do Supremo, Celso de Mello, soltou uma nota duríssima detonando a censura e defendendo a liberdade de expressão e de imprensa. Eu estava aqui hoje lembrando, quando eu estava aqui pensando sobre o que eu falaria para vocês sobre esse assunto, e eu estava aqui lembrando de uma época em que eu trabalhava no Ministério Público Federal e que eu olhava para os ministros
E o ministro de quem eu mais discordava no STF era o Marco Aurélio, porque as decisões dele eram libertárias, eram favoráveis aos criminosos, soltava os nossos réus do Ministério Público. Contudo, ele sempre seguiu uma mesma linha, uma mesma visão libertária. Eu discordo dessa visão dele, mas eu respeito quem segue as suas convicções. Hoje a gente vê outros ministros mudando de votos e de opiniões, da mesma forma como muda o tempo para chuva e para sol, conforme os ventos políticos sopram e para garantir a impunidade de corruptos. Ou então, numa franca sequência de ativismos, de abusos, de perseguições explícitas. Hoje, quem diria? Quem diria? Marco Aurélio é aquele que tem a voz que mais nos representa. Isso fala muito sobre o que aconteceu com a STF. E aí, você também concorda com o que disse o ex-ministro Marco Aurélio? Me conta aí sua opinião nos comentários.